Tô gravando isso, a minha voz tá um pouco descontada ainda. Eu fiquei doente e eu ainda tô me recuperando. E tô gravando isso sem saber quando e como eu vou editar esse vídeo. Até porque esse ano eu me propus trabalhar um pouco menos. Ainda tô trabalhando 50, 60 horas por semana, mas já consegui diminuir bastante para um ritmo um pouco mais saudável. E editar esses vídeos dá muito trabalho. Antigamente, depois que já estava tudo escrito, tudo gravado e eu só tinha que editar, eu levava em torno de 1 hora de edição para editar cada 1 minuto de vídeo. E eu achei que conforme eu fosse ficando mais experiente nisso, eu fosse ficar mais rápido. Mas não foi bem isso que aconteceu, eu fui ficando mais chato, mais exigente, e hoje em dia eu levo mais tempo do que eu levava. Mas o fato é que eu tenho algumas coisas que eu queria dizer, por isso já tenho vários roteiros prontos, e se tiver alguém querendo ouvir, eu vou dar um jeito de dizer. Então vocês me perdoem se a minha voz não tiver 100%, se a minha edição não tiver 100%, mas mais vale o feito do que o perfeito. Uma pesquisa recente do governo dos Estados Unidos mostrou que o número de pessoas que declaram não ter nenhum amigo próximo aumentou 400% nos últimos anos. 400%! Eu vim falar sobre isso e vim falar também sobre como a amizade é mais do que uma coisa boa, é uma coisa revolucionária. Tem um monte de pesquisas, um monte de dados, um monte de estatísticas, e eu vou colocar os links na descrição, que chegaram à conclusão de que hoje em dia as pessoas em geral têm menos amizades e se sentem mais sozinhas. Só para dar um exemplo, o Instituto de Publicidade McCann World Group fez uma pesquisa com quase 50 mil pessoas em 26 países. 46% dos entrevistados disseram que não têm amigos de verdade. Uma pesquisa feita pela BBC de Londres mostrou que 40% dos jovens de 16 a 24 anos declararam que com frequência ou muita frequência se sentem sozinhos. Já uma pesquisa do Instituto Ipsos, feita em 28 países, mostrou que o Brasil é o país em que mais gente declarou se sentir sozinha, com 50% das pessoas entrevistadas aqui se sentindo sozinhas frequentemente, muitas vezes ou sempre. Já em uma pesquisa do Instituto Locomotiva aqui do Brasil, 1 em cada 4 pessoas disse que não se sente próxima de ninguém. Uma pesquisa do Poder Data disse que 28% dos brasileiros têm no máximo um amigo. Já pesquisas do YouGov no Reino Unido e do Survey Center on American Life nos Estados Unidos mostram que isso é pior ainda entre homens, que os homens têm menos amigos, mais dificuldade em fazer e manter amizade e menos suporte emocional dos amigos. Se isso fosse algo que acontece com uma pessoa ou algumas pessoas, a gente poderia falar sobre isso como um problema localizado, como se fosse só culpa ou responsabilidade ou interesse dessas poucas pessoas. Mas não é. Inclusive, a pesquisa da BBC que eu mencionei antes mostrou que as pessoas que têm menos amigos e as pessoas que têm mais amigos têm, na média, o mesmo nível de habilidades sociais e de empatia. Então não é simplesmente que essas pessoas não querem ter amigos, ou não têm empatia, ou não sabem se relacionar. Isso não é, ou pelo menos não é somente um problema específico dessas pessoas. Isso é também um problema social. Isso pode ser uma consequência do individualismo e da competitividade, que são colocados como valores positivos, como virtudes, como atributos desejáveis pela nossa sociedade. Como se cada um lutar somente pelo seu fosse sinal de lucidez e maturidade, e não de um egocentrismo egoísta. Como se a meritocracia fosse uma medida não só possível, mas justa. Como se o sucesso individual fosse o único objetivo razoável. E o crescimento desses valores na sociedade se correlaciona com um aumento do número de pessoas que reportam não ter amigos próximos ou se sentir solitárias. Isso não é de se surpreender. Amizades, como todas as relações sociais, levam tempo, precisam de esforço, energia e intencionalidade para sobreviver. E se você tem outras prioridades individuais, não vai sobrar tempo para sustentar a amizade. Isso também se relaciona com a precarização do trabalho e a cultura de ser workaholic. Se você precisa se matar trabalhando durante a maior parte do dia, não sobra tempo e nem energia para sustentar as amizades. E isso também tem a ver com tecnologia.
Se você tem aparelhos que te ajudam a passar o tempo se distraindo sem amigos por perto, sem interações significativas, talvez você vá dispor de menos tempo e energia para interações pessoais profundas. Embora, por outro lado, é claro que muitas pessoas usam essa tecnologia para fazer e manter amizades. Então, se por um lado a tecnologia entra nessa matemática, por outro lado ela não é o fator decisivo. Já ouviu aquela história de o povo unido jamais será vencido? Então, o povo desunido, aí você faz as contas. O que não faltam são pesquisas mostrando que amizades são coisas poderosas. Em primeiro lugar, no sentido individual. Tem uma enxurrada de estudos que mostram isso. Eu vou colocar o link para alguns para vocês verem, mas para resumir, tem muitos benefícios para a saúde que as amizades trazem. De depressão até pressão arterial, de resistência à gripe da estação até longevidade. E é claro, a felicidade das pessoas. Em todos esses critérios, pessoas com mais amigos têm vantagens. As amizades fazem as pessoas mais felizes, mais saudáveis e mais longevas. E também mais espertas. Paulo Freire já dizia que não se pode pensar em educação sem amor, e há incontáveis estudos mostrando que vínculos afetivos são importantes também na educação. Mas amizades também são coisas poderosas no sentido social e político, porque qualquer mudança política significativa depende da proximidade entre as pessoas, depende da população se unir e se organizar em torno dos seus interesses. E a amizade conta muito em todas as esferas desse processo. Isso vai desde escolher em quem votar, pessoas mais isoladas são mais propícias a ser vítimas de desinformação e entrar num pensamento de rebanho que ofereça qualquer tipo de validação, até as formas de participação política mais diretas. É muito comum você se interessar por causas, partidos ou movimentos por conta de amigos e amigas que te apresentam e te motivam a trabalhar junto. Eu mesmo vivi isso. No meu tempo de universidade, eu participei de muitos movimentos políticos e sociais por conta de amigos e amigas que estavam envolvidos. Em muitos desses casos, mesmo quando as amizades não duraram, o ativismo ficou. Isso também tem impactos em escala maior ainda. Por exemplo, no ambientalismo. É claro que quem só pensa em farinha pouca, meu pirão primeiro, não vai ter muitos incentivos para lutar por essa questão que envolve a todos e que só pode ser resolvida no coletivo. E há estudos que mostram com clareza que a formação de vínculos afetivos é poderosa também para a manutenção das estruturas econômicas e dos recursos que permitem o sustento de todos. Mas você não precisa acreditar em mim. Acredite em uma Nobel da Economia, por sinal a primeira mulher a ganhar o Nobel da Economia, a Elinor Ostrom. O trabalho dela mostra, a partir de exemplos reais, como relações de convívio, de respeito, de mutualidade, de amizade, podem fazer uma diferença definidora na manutenção dos recursos econômicos e ambientais. Que sociedades em que as pessoas são mais próximas, têm mais convívio uma com as outras, respeitam e preservam aquilo que é comum entre elas. Agora, saindo do ambiente da economia e indo para as pautas de costumes, a amizade também é fundamental. Dá para perder as horas contando quantas pessoas eram preconceituosas com pessoas dos grupos X ou Y e venceram seu preconceito conforme fizeram amizades com pessoas desses grupos. Quantas famílias poderiam ter sido salvas se os laços de afeto falassem mais alto do que os tabus e as intolerâncias? Não é muito mais provável um pai aceitar um filho gay se ele teve várias pessoas gays próximas a ele ao longo da vida? Não é muito mais provável que um branco apoie uma política racista se ele nunca teve amizades próximas com pessoas que não são brancas? Não é muito mais provável até que ele nem perceba que uma política racista é racista se ele nunca teve essas amizades próximas? E se nós temos problemas com a formação de bolhas, em que só se reproduzem os discursos de quem pensa parecido, a gente já não está cansado de ver como confrontar as pessoas com dados e fatos dificilmente vai fazer com que elas mudem o seu ponto de vista?
Não tá claro que os vínculos de afeto são as armas mais poderosas para furar essas bolhas? Em um dos documentos mais importantes da história da vida intelectual do nosso país, Oswald de Andrade disse: "Só me interessa o que não é meu". Essa é a ideia que eles defendiam no modernismo brasileiro, na antropofagia. E não é no olhar para o outro e amar e apreciar e querer o outro justamente pelas suas diferenças, justamente pelo que é oposto de si, que se combate o narcisismo. E depois de tudo isso eu te pergunto, e se tudo der errado? Se nada disso funcionasse, se a amizade não fosse capaz de nos fazer mais saudáveis, mais espertos, mais longevos, mais felizes, capaz de nos fazer ser mais nós mesmos, se ela não fosse uma peça fundamental para que possamos nos unir, nos organizar, nos comunicar, nos entender, preservar o que precisa ser preservado e transformar o que precisa ser transformado, se nada disso fosse verdade, ainda assim, será que redescobrir a amizade não valeria a pena em nome da própria amizade?